Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre Carl Pearson, sua história de vida e suas contribuições para a estatística. Para um pesquisador, o método científico é muito mais importante que os resultados de um trabalho. São necessárias observações honestas e um delineamento experimental adequado para dizer sim ou não para a hipótese testada. Hoje é muito trivial pensar que, se queremos comparar, por exemplo, dois tipos de arroz, basta cozinhar os dois em panelas separadas com o mesmo tempo de cozimento, a mesma quantidade de sal, cebola e tempero, e depois experimentá-los, com auxílio de outras pessoas que não devem saber qual é o tipo que estão comendo. Mas, amigos, nem sempre foi assim. Aliás, a trivialidade dessa comparação só começou a ficar evidente há pouco tempo para os padrões científicos, algo em torno de 120 anos, quando a Revolução Estatística se iniciou. Lembremos que nosso modo de ver ciência nasceu com Galileu, isso é, 400 anos atrás. Um dos mentores dessa revolução estatística foi Carl Pearson, que depois mudaria a grafia do próprio nome para Carl, em homenagem a Karl Marx. Aluno brilhante no King's College de Cambridge, lutou tenazmente contra as aulas de religião que eram obrigatórias desde a fundação da instituição em 1441. Ganhou com a ajuda do pai, um advogado de primeiro time. Também conseguiu dispensa das orações da capela e irritou todo mundo quando ia para lá por livre e espontânea vontade. Foi para a Alemanha estudar física e voltou ao King's College, socialista, darwinista e erudito em Lutero. Em suma, um perturbador da ordem e tradições inglesas, que ainda por cima, em 1880, recebeu uma bolsa do King's College que lhe rendeu total liberdade para fazer o que bem entendesse, antes de assumir a cátedra Goldsmith de matemática aplicada e mecânica no University College de Londres. Tendo já várias obras publicadas sobre assuntos diversos como um romance, a teoria da elasticidade, o bom senso das ciências exatas e, pasmem amigos, socialismo e sexo, em 1892, Pearson lançou a primeira edição de um livro muitíssimo influente na época, A Gramática da Ciência, onde escreveu: a unidade de toda a ciência consiste apenas em seu método, não em seu material. Não são os fatos que fazem a ciência, mas o método segundo o qual eles são abordados e que exigem precisa e cuidadosa explicação dos fatos, observação de sua correlação e sequência, que levará à descoberta de leis científicas que são atingidas também com a imaginação criadora e autocrítica. Nesse meio tempo, foi procurado pelo zoólogo Weldon, que queria aplicar os métodos descritos em natureza da hereditariedade de Galton, para sustentar a hipótese darwiniana da evolução. Aqui vale uma palavra sobre Sir Francis Galton. Era um primo de Darwin, mas sempre evitado por ele. Galton havia montado um laboratório de biometria e descrito métodos de cálculos de regressão e correlação que auxiliavam no estudo da hereditariedade, pois relacionava a medida de pais com seus filhos. Pais mais altos, filhos também mais altos. Na verdade, foi aqui que a eugenia científica nasceu, porque estes pesquisadores começaram a medir as diferenças entre as raças humanas, e aqui também ocorreu uma grande distorção, pois os principais resultados de Pearson mostrou que não havia diferenças significativas entre as raças. Mas os racistas, quando querem um argumento para odiar, desvirtuam até a ciência. Mas o que Pearson realmente fez? Pearson foi o primeiro a entender que os então chamados problemas de medição de uma variável não eram realmente problemas, mas sim a variação inerente à natureza dos dados e que teriam uma dispersão aleatória, cujas probabilidades podem ser descritas por uma função de distribuição. A mais famosa delas é a distribuição normal ou curva em forma de sino. Pearson identificou os parâmetros que toda função de distribuição tem: média, desvio padrão, que é a variação em torno da média,
simetria, que é o grau em que as medições se acumulam apenas num dos lados da média, e kurtose, o quanto as medições raras se afastam da média. Segundo David Salzberg, em Uma Senhora Toma Chá, mostrou como a estatística revolucionou a ciência no século XX. É neste momento que Pearson foi revolucionário, pois propôs que os fenômenos observáveis, as variáveis, fossem considerados meros reflexos aleatórios. Real mesmo era a distribuição probabilística, isso é, os tendilhões de Darwin não eram objetos de investigação científica, mas sim a distribuição aleatória das variáveis medidas nesses tendilhões. Pearson substituiu Galton no laboratório biométrico em 1897 e, junto com o próprio Galton e Eldon, fundou uma revista científica que é prestigiada até hoje, a Biométrica. E como seu principal editor, arrumou um desafeto com Ronald Fisher. Portanto, amigos, devemos a Pearson conceitos clássicos da estatística matemática, como regressão e correlação e distribuições diferentes da normal, incluindo as exponenciais adequadas para a abordagem probabilística de intervalos aleatórios. Ele enriqueceu as ciências biológicas ao introduzir nelas o pensamento estatístico. Também redefiniu a própria estatística como uma ciência abstrata, com direito próprio, relacionada com todas as ciências, além dos estudos sociais e atuariais aos quais estava restrita. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a vida de Carl Pearson.